Olá pessoal, tudo bom? Edmilson Carlos por aqui para falar um pouco sobre o Excel. A ideia é produzir conteúdo 100% online, 100% gratuito. Antes de começar as aulas, se inscreva no canal e ative o sininho para nos dar aquela força. Hoje vamos trabalhar nossa 8ª aula de Excel. Vamos continuar trabalhando com funções. Vamos trabalhar mais especificamente com a função mínimo na aula de hoje. Pessoal, continuando aqui o trabalho com funções no Excel, vamos trabalhar agora a função mínimo. Ela é bem semelhante à função máximo que utilizamos na aula anterior. Conforme vocês observaram lá na aula 7, a função máximo que foi utilizada, ela retorna o maior valor de uma sequência. De forma muito parecida, a função mínimo, como o próprio nome já diz, ele retorna o valor mínimo de uma sequência. A diferença é unicamente que a máximo retorna o maior valor, ou seja, o valor máximo de uma sequência, já o mínimo retorna o menor valor, ou seja, o valor mínimo de uma sequência. Então, nós vamos utilizar mínimo, retorna o valor mínimo de uma sequência. Vou digitar aqui uma sequência de números só para exercitar. Beleza, então a ideia aqui é a seguinte, pessoal. Eu tenho aqui uma relação de números e quero saber o menor valor. Olhando aqui já dá para ver que o menor valor, ou seja, o valor mínimo dessa sequência é 1. Mas quando eu tenho uma quantidade grande de informações, se eu utilizo essa função, eu vou conseguir automatizar a identificação desses números. A função mínimo, ela tem a mesma ideia de todas as demais funções, que seria sinal de igualdade no início da fórmula, né? Mínimo, não podemos esquecer que o mínimo tem acento, então aqui na fórmula eu tenho que digitar da mesma forma. Quando eu começo a digitar, o Excel já me sugere algumas funções que tem um nome parecido com o que eu estou digitando. Como eu quero o mínimo, já posso clicar nela e aqui ele dá uma descrição que retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Textos e valores lógicos são descartáveis, que ela é a mesma ideia do máximo, né? Se nessa sequência aqui eu tenho textos, ele vai descartar e vai analisar apenas os números. Valor mínimo, abre parênteses, o Excel já abriu de maneira automática devido ao duplo clique que eu dei no nome da função. Agora basta clicar e arrastar no endereço, ou seja, na sequência que eu quero colocar. Por exemplo, aqui, quando eu cliquei e arrastei, eu quero saber o valor mínimo dessa sequência, que é do D11 até o D16. Fecho parênteses. Pressiona a tecla Enter, o Excel mapeou essa sequência que eu identifiquei e falou que o menor valor, ou seja, o valor mínimo é 1. Vamos fazer outra sequência. Digamos que eu tenho aqui essa sequência e quero saber o valor mínimo. Só que agora vamos fazer aqui utilizando a função do botão inserir função. Na verdade, ela é a mesma, só uma maneira diferente de se fazer. Dou um clique em inserir função e busco na relação onde está a função que eu quero. Aqui geralmente tem as últimas funções utilizadas, as mais comuns, né? Como não tem na sequência, eu posso digitar aqui, ó, mínimo. Opa, digitei sem o acento, né? Mínimo here. Ele me deu uma relação de funções, ó, mínimo está aqui. Dou um clique sobre ela, clique em OK. Agora, essa tela aqui é flutuante, eu posso tirar ela da frente. Basta eu clicar em arrastar na sequência que eu quero mapear. Clique em OK, o Excel analisou o local que eu especifiquei e falou que o menor valor dessa sequência é 5. Então, pessoal, veja bem, a função mínimo ela é muito semelhante a todas as demais funções do Excel, que eu utilizo a igualdade,
o nome da função, que nesse caso da aula de hoje é mínimo, e entre parênteses eu especifico o endereço que eu quero. A maioria das funções do Excel é basicamente isso daí. Vamos trabalhar agora com a nossa planilha 2, que nós temos aqui, que é uma planilha que estamos utilizando nas aulas, que é para vocês terem uma ideia de uma possível utilização prática da função da aula em uma planilha mais completa. É uma planilha de compra de supermercado, tem uma relação de produtos, e aqui eu tenho o mínimo, ou seja, dessas colunas aqui eu quero saber qual que é o valor mínimo dessa sequência. Por exemplo, aqui no valor bruto eu tenho uma relação de valores e eu quero saber o menor valor. Primeiro vem sinal de igualdade, mínimo, não esquecendo do acento, abre parênteses, posso clicar e arrastar na sequência. Fecho parênteses, ou só pressiono Enter que o Excel já fecha de maneira automática. Então o Excel mapeou essa relação que eu especifiquei e falou que o menor valor é 2,50 que está aqui. Posso fazer nas outras colunas ou posso simplesmente copiar a fórmula, utilizando esse quadradinho no canto inferior direito, clicando e arrastando, ou olha lá, cliquei e arrastei, ele fez a sequência. Só lembrando aqui, pessoal, esse local aqui, ó, apareceu esses caracteres, isso é indicação que não coube na coluna. Então eu posso aumentar um pouquinho a coluna, que ele vai mostrar a informação. Vocês observam que quando eu copiei a fórmula, ele colocou aqui o mesmo formato, copiou também o formato. E aqui, como está no R cifrão, que é formato de moeda, ele copiou também. Eu posso dar um clique aqui e mudar para o formato de porcentagem, já que nessa coluna eu trabalho com porcentagem. Pronto. Então, o menor valor da sequência analisada é 1%. E aqui, mais um detalhe aqui, pessoal, vocês observam o seguinte, aqui ele falou que é 1%, mas o menor aqui, salvo que esse daqui, 1,25, né? É que aqui, as casas decimais, eu estou trabalhando só com uma casa decimal, e aqui ele tem mais de uma. Eu posso vir aqui, ó, na ferramenta aumentar casas decimais, dou um clique, aumentar casas decimais, 0,75, né? Cadê o 0,75? Tá aqui. Então, ele tinha arredondado para o número mais próximo, que é 1. Daí eu aumentei as casas decimais e ele trouxe o mesmo valor. Vamos trabalhar aqui nessa função, aqui nessa planilha de notas escolares, utilizando a mesma função. Primeiro vem sinal de igualdade, mínimo, não esquecendo do acento, se eu estiver digitando. Clico e arrasto para especificar o endereço que eu quero, o local que eu quero mapear, o valor mínimo. Ok, pronto. Eu posso clicar e arrastar ou dar um duplo clique. Ele vai copiar a forma. Também posso fazer aqui, vamos fazer agora utilizando inserir função, que é uma outra forma. Como eu já havia feito essa função, ela vai aparecer aqui, né? Feito recentemente, só dou um clique, ok. Clico e arrasto no local. Ok, ele também vai me trazer o valor mínimo. Posso utilizar qualquer fórmula para clicar e arrastar e ele vai aplicar. Então, pessoal, trabalhamos na aula de hoje a função mínimo, que é uma função muito semelhante a todas as demais funções. É bem parecida com a função que trabalhamos na aula 7, que foi a máxima, né? A única diferença é que a função máxima retorna o valor máximo de uma sequência e o mínimo retorna o valor mínimo de uma sequência. Beleza? Valeu, até a próxima aula. Muito obrigado por assistir esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo e diga nos comentários o que você achou da aula. Nossa proposta aqui é trazer aulas semanais sobre Excel, começando do básico até o avançado. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.